E aí, irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui hoje para falarmos um assunto muito importante, que é na verdade, essa parte de hoje realmente é o que o Vida Pura prega como realmente a solução para o teu problema, né? Dando continuidade no capítulo da semana passada, hoje nós estaremos estudando aqui o capítulo 9 ainda, dando sequência, necessário é nascer de novo, mas hoje nós vamos ver a parte da água, né? Do batismo, né? Por que nascer de novo? Esse capítulo inteiro, né, eu mostro aqui que, infelizmente, por muito tempo a igreja tem se tornado, muitas vezes, como os judeus, essa é a realidade, vivendo apenas através de símbolos. E nós aprendemos com a palavra que os símbolos, sem o conhecimento de Deus e sem a prática da sua palavra e sem a observância dos seus mandamentos, não serve de nada. Então não pense você que porque você um dia se mergulhou nas águas, foi batizado, e lá um dia os pastores te batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e hoje você já está purificado. Não é bem assim que funciona. A verdadeira conversão, ela não se dá em cima dos símbolos, e sim em cima daquilo que você entendeu da palavra e daquilo que você tem praticado, ok? Só para a gente dar sequência no assunto, eu gostaria de ler uma parte aqui muito importante que está no livro, e diz o seguinte, olha só. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí você já começa a perceber que os verdadeiros adoradores não são vistos pela aparência. A aparência do homem não é nada, se você for analisar. Segundo a Bíblia, o que vale é a tua verdadeira intenção, é aquilo que está na sua mente, na tua consciência ou na tua mente inconsciente. Se não nascermos da água e do Espírito, não poderemos ver o reino, nem sequer ver o reino de Deus. Só que tem uma coisa, a água simboliza a purificação e o Espírito a bússola para todas as decisões. Quando o homem se aprisiona em sua religiosidade, foge dele toda a translucidez, visto que toda religiosidade precede a hipocrisia. A hipocrisia e o pecado sexual andam de mãos dadas. Você pode estar certo disso. Logicamente que todos os que estão procurando vida pura teve algum problema na área sexual. Então, com certeza você percebe que por muitas vezes as pessoas, por exemplo, que têm um cargo na igreja, que tocam, eles não têm coragem de se abrir verdadeiramente com ninguém, de falar, ó, pastor, eu estou com um problema, ou então com o irmão mais velho, com o irmão mais maduro, né, como nós aconselhamos aqui, chegar lá e se abrir com ele. Por que nós não temos essa coragem? Por que nós temos essa vergonha? Porque nós vivemos de aparência. E enquanto nós vivemos de aparência, nós não seremos livres. Por isso que a religiosidade e a hipocrisia e o pecado sexual andam de mãos dadas. Nós estudamos bastante, inclusive, outras, né, formas de aprendizado, como por exemplo a psicologia, a psicanálise, e a gente aprende, né, de acordo com essas ciências, que muitas vezes as pessoas que são mais rígidas, sabe, aquela pessoa rígida, aquela pessoa que vive uma vida, segundo a psicanálise, recalcada, né? O que é o recalque? Recalque, na verdade, é um problema que você teve em um determinado ponto da sua vida, em uma determinada fase da sua vida, na sua infância, eu não sei, em qualquer área. E isso tem a ver com a tua sexualidade. E o que aconteceu com esse recalque? Por exemplo, se você teve um trauma na sua infância, aconteceu alguma coisa, algum desvio de conduta de alguma pessoa mais velha e você foi abusado sexualmente, por exemplo, o que acontece? A tua mente inconsciente bloqueia. Bloqueia para quê? Porque você tem que viver neste mundo. Então você
recalca esse sentimento dentro de você e você começa a ter uma conduta muitas vezes deplorável por causa daquilo que está dentro de você. Então você não é liberto. Você vive uma vida religiosa, uma vida com medo de descobrir um pecado, e você sempre vai viver uma hipocrisia enquanto você não abrir o seu coração, não confessar, conforme todos estes anos nós estamos falando aqui. Ok? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Qual é a solução então para os nossos problemas? A solução para os nossos problemas é a mesma solução que Deus, que Jesus Cristo falou para Nicodemos. Nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Ok? Da água e do Espírito. O estudo de hoje tem como ênfase, como objetivo, mostrar que a água não é somente a água. Eu não estou falando, quando a Bíblia fala de água, não significa somente o H2O, mais o hidrogênio e o oxigênio, entendeu? Não é isso. Se você quer verdadeiramente ser livre da pornografia e tudo que você tem vivido e que o aprisiona em sua vaidade, egoísmo e idolatria, você precisa mais do que depressa nascer de novo, da água e do Espírito. A gente conhece muitas pessoas que vivem na igreja, viveram na igreja, nasceram na igreja, mas vivem uma vida de aparências, porque na verdade, aquilo que na verdade ela esconde está recalcado dentro dela, lá no seu íntimo, e de vez em quando isso vem à tona. Quando que vem à tona? Quando não tem ninguém vendo. Quando ela está lá no seu quarto, quando ela está lá com alguns amigos que também têm o mesmo pecado, isso aparece, mas ela esconde isso de todo mundo. Por quê? Porque é uma forma dela conseguir viver num mundo de religiosos, um mundo onde existem muitas leis, onde o moralismo impera, mas sem o conhecimento da verdade. Ok? Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que praticar a moralidade. Sim, temos, mas antes disso nós temos que entender o que é verdadeiramente nascer de novo e nascer da água do Espírito. Olha só. Se você é alguém que tem problema com relação à sexualidade, certamente tudo que você aprendeu até hoje é de origem carnal. Mas se você continuar lendo, estudando, você vai ser conduzido ao caminho do Espírito. Levar você à realização sexual pelo caminho da consciência espiritual. A relação sexual nunca foi pecado, mas infelizmente ela foi deturpada por tudo o que é pornográfico. Desde então, faltou pouco para que uma geração inteira se envolvesse com o que há de mais podre das práticas sexuais ilícitas, visto que somente o matrimônio nos concede tal liberdade. O que aconteceu com o ser humano? O que aconteceu com a igreja? Hoje nós vemos que a virgindade, ou então você se guardar para um casamento, não é mais coisa da igreja. Hoje as pessoas elas entram de cabeça no sexo, mas nós sabemos que isso é a forma errada de lidar com o sexo, que é algo espiritual também. Não é só carnal. Tanto que a preocupação dos apóstolos no Novo Testamento era isso, abster-se da carne sacrificada aos ídolos e da imoralidade sexual. Essa era a exigência que a igreja pregava. E o que tem acontecido hoje? Hoje a igreja está cada dia de mal a pior. As pessoas elas falam uma coisa, mas praticam outras. Por quê? Eu não estou julgando estas pessoas, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que estas pessoas elas têm que entender onde está o problema. E o problema não se resolve nos sintomas, o problema se resolve na causa raiz. Os elementos necessários para o novo nascimento, segundo a explicação de Jesus a Nicodemos, são a água e o Espírito. Muito embora esses dois ingredientes do novo nascimento são muito mais do que tudo que veio sendo pregado pela igreja. O novo nascimento não consiste em seguir um ritual, onde a pessoa é imergida em água e pronunciar algumas palavras. Os significados são mais profundos. O que significa então a água nesse contexto todo? É importante frisarmos que apenas Jesus Cristo, que apesar de Jesus Cristo ser o Filho de Deus,
o verbo que se fez carne, nada do que ele dizia era dele mesmo, ainda que tivesse toda a autoridade para fazer dessa forma. Suas ações eram de acordo com a vontade do Pai, segundo o que dele continha nas Escrituras, que compreende o que chama hoje de Antigo Testamento. Afinal de contas, como já disse anteriormente, a lei de Deus é eterna. Sendo assim, não havia necessidade de criar outro protocolo, mas advertir o povo quanto à sua ignorância e religiosidade, mostrando reais consequências de sua transgressão, quando erravam o alvo. Quando Jesus fala sobre nascer da água, ele se refere à purificação mental do indivíduo. Olha só que interessante. Talvez você nunca tenha parado para pensar. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Talvez você nunca tenha lido isso em livro nenhum. Mas a Bíblia no Novo Testamento, ela revela qual que é o símbolo do batismo. E isso está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do 20 ao 21. Diz assim: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, 20 e 21, ok? Olha só, quando o apóstolo Pedro explica o significado da água, ele nos remete às escrituras na história do dilúvio, onde a água foi o fator da salvação de 8 pessoas. O interessante é que todos nós acreditamos, de forma inconsciente, que a salvação das 8 pessoas aconteceu apenas através da arca, porque foi ela que os manteve vivos. Quanto aqui neste texto, desvenda que as 8 pessoas se salvaram pela água e não somente pela arca. Se não fosse a água a acabar com tudo, a família de Noé teria apenas passeado de barco. Já pensou abrir as portas da arca e dar de cara com toda aquela corrupção, com todos aqueles corruptos? Muito embora o dilúvio não foi totalmente eficaz, contudo reduziu em boa parte a maldade, a incredulidade, a idolatria, a devassidão, a prisão, a desgraça, enfim, todo o mal capaz de subverter o inconsciente de todo indivíduo através da imaginação e dos maus pensamentos. Mesmo assim, ainda o mau pensamento pós-diluviano imperava, agora manifestado em Noé, o qual lhe faltou domínio próprio quando se embriagou com vinho, e cão viu a sua nudez. Se você quiser saber, está lá em Gênesis 9, do 20 ao 22. Olha só, uma das palavras mais importantes para a gramática da antropologia verotestamentária, sem dúvida alguma, é o coração. É muito importante frisarmos isso. A palavra coração aparece 858 vezes no Antigo Testamento original, em 3 formas diferentes. E quando o contexto se refere ao ser humano, obviamente não se trata do órgão formado por musculatura estriada cardíaca, e sim sobre tudo que tem a ver com a mente do ser humano, ou a natureza intelectual psíquica. Afinal, coração não pensa nem imagina. E tem várias passagens bíblicas que falam de coração, mas se você analisar, você vai ver que tem a ver com a tua mente. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. E o Senhor disse em seu coração: não tornareis mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir a terra, a ferir todo vivente como fiz. O apóstolo Pedro nos disse que o batismo é uma figura do dilúvio. O que é uma figura? O dilúvio foi o material, a ferramenta, podemos dizer assim, que Deus usou para acabar com tudo, para acabar com toda a desgraça que imperava antes de Cristo, antes, na época de Noé. Foi o dilúvio acabou com tudo. O dilúvio consistia do quê? Foi uma água. E lembrando que antes a água não era conhecida, ok? Isso aconteceu só uma vez. Então o dilúvio veio para acabar com tudo. E aí no Novo Testamento aparece João Batista pregando arrependimento através da água. O que significa isso? Da mesma forma que o dilúvio acabou com tudo, com toda a desgraça lá atrás, hoje
o símbolo significa que essa água tem que acabar com todo o mal que existe em você. Mas essa água não se trata apenas da água. Se trata o quê? Da palavra. Presta atenção que vocês vão entender. O apóstolo Pedro nos diz que o batismo é uma figura do dilúvio, ou seja, uma analogia ao símbolo tirado da história. Por isso que João Batista pregava o arrependimento através da água. As águas batismais é o símbolo da morte, da natureza maligna existente no homem. No entanto, o símbolo não tem poder algum em si mesmo, mas serve como distintivo que comprova que o indivíduo entendeu a mensagem a fim de executá-la. Por isso, foi imerso em água. Não adianta você ser batizado na água se você não entende a palavra, se você não compreendeu a palavra. Não adianta. Por isso que a sua vida ainda você é um escravo do pecado, escravo da corrupção, escravo de um monte de coisa. Porque você só foi imergido na água, mas você não entendeu o significado da palavra. Como uma verdadeira figura agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Isso é o batismo. Você percebe que não se limita às águas? É uma mudança, é metanoia. Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos muitas vezes o poder de confundir os símbolos com o verdadeiro propósito real da ação. Por exemplo, não é o distintivo que faz o policial, e sim o cumprimento do juramento realizado em sua integração. Ou seja, o que faz um policial é o seu comportamento diante dos seus direitos e deveres. Estamos cansados de ver nos noticiários bandidos vestidos e armados como polícia, mas não são. Nunca fizeram parte da corporação. Outros fazem parte, mas são corruptos, não cumprem o juramento. Esses também não são. No casamento, por exemplo, tradicionalmente o marido e a mulher usam um anel no dedo anelar, ou anular da mão esquerda. Esse símbolo, significa que vocês estão casados. É o símbolo da aliança. No entanto, os anéis em si não representam nada. O que vale é o respeito mútuo entre o casal e as devidas benevolências trocadas. Isso está escrito aonde? 1 Coríntios 7:3. Se você quiser saber como que deve ser um casamento, leia o capítulo inteiro de 1 Coríntios. E você vai saber o que realmente significa um casamento. Casamento não significa só aliança, isso é só um símbolo. Se você não sabe o seu papel no seu casamento é uma farsa, não serve de nada. Vocês estão entendendo? Se você não sabe o seu papel como esposa, o seu casamento é uma farsa, não serve para nada. Se você como homem não sabe o seu papel dentro de casa como marido, o seu casamento é uma farsa, não serve para nada. Os judeus, a título de exemplo, até hoje praticam a circuncisão. Mas o ritual é unicamente o sinal da comunhão com Deus, da guarda dos mandamentos, da moralidade e santidade. Mas se os mandamentos não são observados, toda a circuncisão é vã. Sabe qual é a base bíblica para isso? Olha só, a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Olha só que interessante. Os judeus acreditavam realmente, eles se vangloriavam na carne porque eles eram circuncidados. E Paulo falava, meu amigo, o que adianta você ser circuncidado e não guardar os mandamentos de Deus? Não adianta nada. Agora, se um gentil que não é circuncidado guardar os mandamentos de Deus, então a incircuncisão dele, a falta da circuncisão, logo se torna uma circuncisão, porque ele é circuncidado no coração. Não na velhice da letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Lembrando que o coração é o quê? É a nossa nova mentalidade, metanoia, ok? Vamos parar por aqui, semana que vem nós continuamos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe você. Até mais, um grande abraço.